Que é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, deixe o seu like. Mais uma vez testando o desempenho do Ryzen 3 2200G em jogos. Como é a primeira APU, os resultados de desempenhos obtidos servem como referência para as demais, seja o 2400, o 3200 ou o 3400G. O jogo de hoje que eles tragam uma obra-prima desenvolvida e publicada pela Rockstar Games em 2018 e relançado para PC nesse ano de 2019, que é o Red Dead Redemption 2. Bom, nós vamos testar inicialmente em 720p, modo janela, tá? Não modo tela cheia, as texturas no alto, o filtro em 4x, o TAA no alto, rodando no Vulkan. E nós vamos colocar uma escala de resolução em 75% e a nitidez do TAA na metade, tá? E a qualidade da pelagem no médio, porque é o mínimo já disponível. Bom, esse jogo, não preciso falar muita coisa, até ele é uma obra-prima. Eu joguei esse jogo e zerei no PS4 em 2018, no lançamento. Eu vou lhes dizer que foi o melhor jogo que eu joguei na minha vida. Se não for o melhor, tem entre sim os 5 melhores jogos que eu já joguei em 30 anos que eu sou gamer, né? Comecei a jogar jogo com 7 anos de idade, tem 30 anos que eu jogo. Só que ele é um tipo de jogo que ele é basicamente um filme jogável, né? Você tem que ter uma noção de imersão dentro dele. Interessante como vocês observam, ele tem a perspectiva em terceira pessoa e em primeira pessoa, vocês podem alternar. Tudo nesse jogo foi muito bem pensado, foi muito bem calculado, foi muito bem projetado, tá? O pessoal, a Rockstar tá de parabéns, ela pensou nos mínimos detalhes quando ela desenvolveu esse jogo. Pra vocês terem uma ideia, esse jogo ele ficou 8 anos em desenvolvimento. Vocês têm ideia do que é isso? 8 anos você ficar desenvolvendo um produto? Pois é, galera, 8 anos desenvolvendo Red Dead 2. Não é brincadeira não, uma equipe gigantesca. E assim, é um jogo que custou milhões e milhões de dólares. Eu não sei quanto custou esse jogo, eu não tenho esses dados. Mas assim, pelo que a gente já viu na indústria de games, jogos custando 80 milhões ou mais, esse aí deve ser um desses jogos, porque para produzir um negócio durante 8 anos não é brincadeira não, tá? Vocês observam aí que, e mesmo em 720p, em 75% de resolução, apesar de estar um pouco embaçado, tá esse embaçado, é a redução de escala de resolução, ele ainda é muito bonito. Tá vendo? Ele dá uma distorção de renderização, você vê que assim a imagem, meio que ela não fica tão nítida, meio que ela fica tentando se recompor, né? Olha, observa, mas mesmo se observa, você vê quando a gente as marcas, né, da neve que os personagens fazem, cara, esse jogo é show de bola. E assim, essa questão de distorção de renderização, de nitidez, é a questão da escala de resolução, tá bom? E por que eu não vou rodar em 100%? Porque infelizmente está injogável. Então assim, 720p com 100% de resolução, podem esquecer, cara, sem pensar. Por Ryzen 3 2200G isso não é possível, tá bom? E eu não tem como. E eu assim, para otimizar o vídeo, eu resolvi nem mostrar para vocês, tá? Porque senão ia ficar muito grande o vídeo. Eu acho que não vale nem a pena, cara, porque ele ficou em 25, 24 FPS. Assim, é muita dor de cabeça, isso sem acontecer nada, tá? Eu nem testei em 100% de resolução no combate, pra vocês terem uma ideia de quanto o jogo é pesado. Porque é um jogo de mundo aberto, cara, muito complexo, o clima é dinâmico, é muita coisa acontecendo, tem muito NPC, tem muito inimigo, é muito complexo o jogo. Esse jogo, basicamente, dá pra você fazer o que você quiser no jogo. É um jogo que a maioria dos imóveis não tem como você entrar, então assim, é muita coisa. O jogo é muito grande, tá? Bom, vocês observam ali que eu coloquei um overclock de memória RAM 3000 MHz. Isso não vai ter muito impacto, tá? Apesar de eu ter colocado. Por quê? Porque a memória de vídeo está gastando um pouco acima de 400 MB. Isso, na minha opinião, é um bug, tá? Da otimização do jogo com relação às APUs. Que eu não tenho muita esperança que a Rockstar corrija, tá? Eu observo a memória praticamente 11 GB, só a memória RAM, fora que esses 400 MB. Então, assim, nesse momento a gente está em 10.2, 10.3, aliás, estou viajando para você ver, 11.2, 11.3. Definitivamente eu não recomendo isso para 8 GB, mesmo rodando com 75% de escala de resolução.
o Pop Adrenaline e o Peperaio, eles fizeram vídeos rodando em APUs com 8 GB e eles não conseguiram rodar bem. Então, assim, é um jogo extremamente pesado. E eu não aconselho rodar isso com 8 GB não, tá? Vocês vão ter muito travamento, muito stuttering. Eu já tive alguns momentos extremos nesse jogo com 16. Um consumo aí de 14, 15 GB de memória, você imagina com 8 GB. Então, assim, é sem noção mesmo. Porque é um jogo que ele depende muito da memória também, ele é muito pesado, tá? E você tendo uma PU é sacrifício, cara, é complicado. Entendeu? É muito difícil. Bom, agora eu vou falar um pouco do aspecto técnico do jogo. Vocês observam que ele chega até 36, 37 quadros. Ele encosta nos 40 em vários momentos. Só que é momentos onde não tem nada acontecendo. Porque esse jogo ele vai ter muito isso. Ele vai ter aquele momento que você vai pegar, vai sair no cavalo até o destino que você vai ter que chegar na missão. Chega na missão, você desce no cavalo, começa a andar, investiga um lugar, procura alguma coisa. Tá? E depois tem o tiroteio. Basicamente é isso. Tá? O jogo todo. Ele é realmente você entra dentro de um filme de cowboy. Entendeu? De um filme western. Mas ele é muito diversificado. Né? Eu falei assim, parece que o jogo é só a mesma coisa. É e não é, entendeu? Porque assim, as missões são muito variadas. Tem um envolvimento com índios, né? Com tribos durante o jogo. Você tem vários bandidos, né, grupos de cowboys de foras da lei que você se esbarra durante a trama. Você tem aí várias reviravoltas, NPCs sensacionais. Você tem aí as campanhas, assim, são variadas, o que você faz nelas, os ambientes, o que tem que ser feito. É um jogo que ele é muito grande, ele é muito complexo, e assim, é um tipo de jogo que você tem que ter paciência, porque assim, e na minha opinião, cara, eu não senti ele cansativo, não. Eu senti, às vezes, assim, uma preguiça, um pouco de preguiça, porque tem momentos do jogo que você tem que andar demais com o cavalo para você chegar nos locais, mas assim, a história e o contexto faz muito sentido. Ele tem principalmente, cara, do meio pro final, é um negócio assim de louco, é sensacional. Você fica assim anestesiado de ver o desenrolar dessa história e um prólogo, né, do que viria depois disso. Você fica assim de boca aberta mesmo, entendeu? É uma coisa assim de outro mundo mesmo. Eu só posso falar isso para não estragar a experiência de vocês. Então, assim, vocês imaginam a vida bandida, né? Cowboy daquela época, fora da lei. Vocês vão ter de tudo que você imaginar nessa vida. É vários assaltos, é várias investidas, é cada coisa que você não acredita, cara. É assim, é um filme jogável, tá? É uma das melhores experiências que eu já tive, mas assim, um tipo de jogo que ele é mais ou menos de 70 a 90 horas de jogo. Se eu não me engano, no PS4 eu gastei 85 horas mais ou menos para zerar esse jogo. Então, assim, não espere um jogo frenético, um jogo aí rápido, não. Isso é um tipo de jogo que ele leva tempo, tá? É um jogo que vocês vão levar um tempo. Eu vou travar agora o FPS no momento do combate, pra gente não ter tanta oscilação, porque o combate pesa bastante, porque principalmente agora a gente vai ter vários inimigos. Então quando você trava, você meio que alivia tanto para GPU quanto para CPU, principalmente para CPU, tá? Começou, cara, a trilha sonora desse jogo ela é sensacional. Tudo nesse jogo foi muito bem pensado, foi muito bem elaborado, a mixagem de som, uma coisa sensacional, assim. E eu sou muito suspeito para falar, cara, eu gostei demais do jogo. Com certeza me marcou. Eu zerei no PS4 uma vez só, pretendo zerar de novo. Um tipo de jogo também gostoso, cara, pra você jogar assim, deitado num sofá, entendeu? Encostado num sofá, com o controle na mão. Eu vou falar com você, é sensacional, cara. Na PU, eu joguei assim ele pra fazer review umas 3 para 4 horas, tá? E eu gostei demais, vocês não têm noção de quanto que eu gostei desse jogo. Eu achei assim incrível, achei sensacional. Sem palavras, cara, sem palavras, assim. Só que
jogando em APU com 75% de resolução, como vocês observam, assim, principalmente nas cutscenes, tá? Você incomoda um pouco, principalmente alguns trechos do jogo. Eu joguei, isso aí é o início, né, assim, o que eu joguei foi até a cidade, tá? Para não ficar tão grande o vídeo, eu vou dividir o vídeo em duas partes. Mas assim, eu joguei a cidade pequena, que é Valentine. A cidade grande, que é Saint-Denis, é muito longe, cara. Pra vocês terem uma ideia, pra vocês chegarem em Saint-Denis, se eu não me engano, umas 60 horas de jogo. E não vai ter como eu trazer esse review agora pra vocês, não. Isso vai demorar um pouquinho. Então, assim, eu vou fazer o máximo que eu conseguir explorar dessa primeira parte do jogo para ver se é jogável. Porque em Saint-Denis realmente ele pesa. Até no PS4 ele sente o jogo. Só que, assim, o segredo vai ser baixar a escala de resolução, tá? Esse é o segredo para vocês conseguirem jogar. Abaixo de 75% eu acho muito ruim, tem que ser um momento bem pontual do jogo. Porque Saint-Denis, se não me engano, acho que tem umas 2 ou 3 missões que é muito pesada, que é muito combate, mas o restante é tudo mais tranquilo, não tem nada assim que é absurdo. Então eu acredito que ele deve dar uma choradinha, mas deve rodar. E também é um trecho do jogo, né? Não é assim, né? O grosso do jogo vai se passar fora de Saint-Denis. Agora vai começar o segundo combate, né? O pessoal veio para dar o ladrão agora, para vingar. Nós vamos tentar sobreviver. E assim, cara, é um jogo gostoso de jogar, muito bom. E assim, eu recomendo vocês também, cara, investirem numa GPU, tá? Esse jogo, não sei se vocês conhecem o Rodrigo Baltar, o canal do Baltar. Ele testou esse jogo nas configurações do Xbox One X, que é o console mais poderoso do mundo, rodando numa RX 570, só que em 1080p. Ele ficou mais bonito, mais nítido, numa RX 570 em 1080, ele ficou melhor, cara, por incrível que pareça, né? Com o Nex ele roda em 4K, né? Mas assim, o cara conseguiu fazer, velho, rodando em 1080p, uma qualidade assim sensacional numa RX 570 de 4 GB, uma coisa de doido. Vocês verem o poder realmente da GPU, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o mesmo preset, tá? Não adianta vocês mexerem em nada ali, porque o jogo é muito pesado. Também não tá ridículo o jogo, né, cara? Tá jogável, esse é o objetivo, é jogar. Eu vou passar por 80% de escala de resolução. Parece que é pouco, mas não é. O que a gente estava fazendo em 720 com 75%? Só para vocês entenderem o contexto. A gente estava fazendo em torno de 500p. 75% em 720 a 500p. É metade de um Full HD. Muito abaixo, olha para você ver, nós estamos na metade de um Full HD. Quando a gente passou por 80% em 720p, a gente já passou para 600p. A gente já ganhou 100p. Então isso é uma coisa relevante, sim, cara. 100p para quem está fazendo 500p é muita coisa, é 15% já de ganho de resolução. Eu não sei se vocês vão conseguir observar, cara, ele está mais nítido. Tá bem mais nítido, tá bem mais definido, sabe? Aquele embaçado que fica na tela, sabe? Tipo os delays de renderização já dá uma aliviada, cara, já fica bem melhor. E assim, frame time estável, a gente observa praticamente o mesmo resultado, tá vendo? Oscilando entre 27 a 30 FPS, mas uma oscilação bem leve, tá? O tempo todo ele tá travadão, ele não tá dando nenhum problema não, tá? Eu vou repetir o mesmo preset 720 com as texturas no alto, 4x, TA no alto, tá? O nitidez de TA a metade da barra, 80% de escala de resolução. Nós vamos repetir esse preset rodando uma missão, que é quando a gente sequestra um trem. Eu não vou mostrar para vocês qual é o contexto dessa missão para não estragar a experiência de vocês. E também não vou mostrar como a gente consegue capturar o trem, o que vai acontecer, o desfecho disso não. É só um trechinho para vocês verem que ele tá travadão. Você vê um trem em movimento, vários NPCs na tela, muita coisa acontecendo, um cenário incrível, né? Clima dinâmico, muita coisa acontecendo, e ele tá nos 30 aí, pra você ver, ele dá uns micro spikes ali, mas tá bem travado, cara, tá bem fluido, o frame time ali tá show de bola.
E agora nesse momento a gente já encosta nos 14 GB, só para vocês terem uma noção de como esse jogo ele consome memória, cara. Ele é o cachaceiro da memória, você tá doido, velho? Ele consome RAM demais. Então assim, 8 GB uma missão dessa aqui, vocês iam ter problema demais. Eu assim não recomendo não, cara. Fica o critério seus. E uma RX 570 hoje você consegue comprar usado no AliExpress, que é na China, né, por R$350. Uma RX 580 por 450, então assim, vale muito a pena. Eu mesmo estou pretendendo comprar uma placa dessa, eu até falei com o pessoal que ia comprar, lancei um vídeo aí recomendando essas porcarias aí da AliExpress, só que assim, eu ainda tava esperando meu cartão fechar, fico, o Giga não é rico não, o Giga, eu trabalho, apesar de eu trabalhar por conta própria, filho, eu sou pobre igual vocês mesmo, o negócio aqui é na raça. Nós paramos o trem, agora vai começar mais um combate. Olha, todo momento ele está extremamente estável. Depois do trem, ó, ele consolida a estabilidade. Tá? Então assim, eu coloquei em 75% de resolução ali como um teste, mas vocês veem que 80% tá de boa. E esse vídeo é a parte 1, tá galera? A gente vai fazer a parte 2 na cidade de Valentine. E nós vamos pôr o pau pra torar lá de forma frenética, o negócio lá vai ser pesado. Eu vou tentar também subir um pouco de resolução lá, tá? E a gente vai ver o que a gente consegue. E tá aí, cara. 30 FPS, travadão, tá? Vários inimigos, ó, vários NPCs na tela, pau torando, tiro pra todo lado. Estável. Não tá ridículo o jogo, ele tá ok. Ele não tá assim, sensacional. Nossa, que jogo bonito. Mas também não tá feio horroroso não, cara, tá dando pra jogar. Quem realmente quiser jogar na APU, tá aí. Agora, no 2400, 3200 e 3400G, vocês conseguem até um 720p com 100% de resolução. Até dá pra fazer, tá? Principalmente no 3400, travado a 30. Agora 2200 vocês podem esquecer isso, vocês estão vendo aí. 80% de resolução, se bobear a gente vai tentar fazer uns 90%. Acima disso, cara, não dá. Pode esquecer, você entendeu? Não tem jeito. Bom, overclock vocês podem até fazer um overclockzinho até para tentar fazer uns 900p com 100% de escala de resolução, isso é possível. Eu não vou conseguir fazer overclock de GPU, de CPU, porque minha placa é uma A320. Bom, quem tiver um monitor Full HD, quando você coloca em 720p, você pode ter problema de distorção gráfica na tela. Quando você muda a escala de resolução, a imagem fica cortada, fica bizarro, né? A gente chama isso de distorção gráfica de tela. O que vocês vão fazer? Vocês vão manter no 900p, só que na escala de resolução, vocês vão abaixar ela para 75%. E o que significa isso? Bom, você tem 900p. 10% é 90p. 20% 180 e 25% nós temos 225p. Então vocês vão pegar 900 menos 225, vocês vão ter quanto? 675p. Pode pesar um pouquinho, tá? Porque a gente fez esse review com 80%, ele rodando, porém a 600p. 675 pode ser que rode, mas dê umas engasgadas, tá? Porque realmente eu vi que a APU em estoque sentiu muito esse jogo. Se não der, tá? Isso eu acho que mais o 2400 ou 3200 vai conseguir segurar isso. Vocês abaixam para 66%, que vai dar o 600p. Beleza, galera? Então fica aí a recomendação do Giga. Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Até a próxima e valeu, pessoal. Fui.